Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma ferramenta do Lightroom que é um pouco deixada de lado, que as pessoas às vezes não dão muita bola e às vezes não conseguem nem entender exatamente para que serve, que é o histograma. O histograma me fornece informações muito importantes sobre a minha imagem e o entendimento do histograma no Lightroom vai te permitir também compreender o histograma em outras áreas. Por exemplo, no Photoshop, na sua câmera. A sua câmera também tem o histograma. E essas informações que o histograma nos fornece podem ser bastante úteis no momento do clique e depois no momento de editar a foto. Antes da gente começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Se você estiver procurando um curso de Lightroom 100% online, com investimento bastante razoável, acesso vitalício, considere conhecer o nosso curso Lightroom Classic Total. Hoje já conta com mais de 100 aulas e é um curso pensado, estruturado, para te oferecer as bases do programa desde a importação até a exportação, passando por todas as ferramentas de edição. Dito isso, então, vamos ver o histograma no Lightroom. Então eu já estou aqui com o Lightroom aberto e o histograma está no primeiro subpainel do painel direito, tanto do módulo da revelação quanto do módulo da biblioteca. E basicamente a gente pode definir o histograma como uma representação gráfica da distribuição dos pixels da imagem pelas diversas zonas tonais. Então, resumindo, o histograma é um gráfico que vai mostrar como os milhões de pixels da imagem estão distribuídos em termos de luminosidade. Então o que a gente tem aqui são os três canais de cor primários, RGB, vermelho, verde e azul, e quando eles estão perfeitamente sobrepostos, a gente tem essa indicação de cor cinza. Basicamente o que a gente está vendo é o quão luminoso, o quão brilhoso, quanto de luz a gente tem em cada pixel dessa imagem. A gente não sabe aonde os pixels estão diretamente relacionados à imagem, mas a gente consegue saber que nessa foto, por exemplo, eu tenho muitos pixels nessa zona de cinzas médios. Tenho poucos pixels nessas zonas de cinzas escuros, e se a gente está acostumado com os termos usados aqui no subpainel básico para fazer ajuste tonal, a gente diria que essas zonas são as zonas de sombras. Mais à esquerda, a gente tem pouquíssimos pixels nas áreas de pretos, pixels que de fato são pretos. Para a direita, a gente tem alguns pixels nessas zonas de realces, de cinzas claros, e no extremo direito do histograma, a gente tem poucos pixels nas áreas de branco, as áreas de maior luminosidade. Então, basicamente, o histograma é a representação gráfica da exposição da foto. E isso pode ficar mais claro da gente compreender se a gente converte a foto para preto e branco, porque aí a gente não vai ter a informação de cor, vai ter só a informação de luminosidade. Então eu vou clicar aqui em PB, posso também pressionar a tecla V no teclado, e a foto é convertida para preto e branco, e o histograma então mostra apenas essas informações de luminosidade, e agora fica muito mais fácil de relacionar a imagem ao histograma, porque o que a gente vê nessa foto basicamente é a maior parte da imagem sendo cinza médio. O galho onde o pássaro está pousado, a vegetação lá ao fundo, é basicamente tudo cinza médio. E é isso que a gente tem aqui. A gente tem muitos pixels nessa zona central do histograma que corresponde aos cinzas médios. À esquerda, a gente tem alguns pixels que correspondem às áreas de cinzas escuros, aquilo que o Lightroom chama de sombras, e provavelmente, a gente não tem essa certeza, mas provavelmente, visualmente, a gente consegue tirar essa informação. A gente está falando dessa área do pássaro mais clara, do corpo do pássaro. E mais à esquerda ainda, a gente tem um pequeno pico de pixels que correspondem a pixels pretos realmente escuros, e provavelmente a gente está se referindo aqui a essa parte da cabeça do pássaro. Há também áreas escuras lá no fundo, áreas de sombra lá no fundo, que podem ser cinzas escuros, sombras, ou, por exemplo, aqui nesse cantinho, talvez até aqui no meio do enquadramento, podem ser pretos. Pensando já para o lado direito do histograma, a gente tem alguns pixels nessas áreas de cinzas claros, aquilo que o Lightroom chama de realces, e aí algumas áreas dessa vegetação que são um pouco mais claras, e
quase nada nessas áreas de brancos, áreas realmente de pixels absolutamente claros. E aí talvez essas áreas aonde o sol bate lá no fundo correspondam a essa região do histograma. Então, o histograma mostra, na forma de um gráfico, a exposição da foto. Outro ponto importante sobre o histograma, vamos devolver essa foto aqui para a cor. Outro ponto importante sobre o histograma é que não há um histograma correto. Existe o histograma da foto. A gente não pode dizer que esse histograma esteja mais certo ou mais errado do que, por exemplo, esse histograma que está deslocado, visivelmente deslocado para a esquerda, para as áreas de baixas luzes. Porque essa foto é uma foto onde a gente tem basicamente áreas escuras. Eu estou fotografando aqui contra o sol está nascendo, eu estou fotografando contra o sol e eu tenho a silhueta dessa pedra, dessa pessoa sentada, enfim. Então, naturalmente, esse histograma deve ser deslocado para a esquerda. A gente deve ter aqui nessa imagem mais elementos com tons mais escuros. Por isso, esse histograma está deslocado para a esquerda e ele não está errado quando visto conjuntamente com a imagem. O que estaria errado é uma foto como essa com o histograma como esse. Provavelmente, nesse caso, eu teria subexposto a imagem. Então, e se eventualmente foi esse o meu desejo, subexpor, vamos supor que eu tenha feito essa foto, mas o meu histograma, eu vou arrastar o slide de exposição para a esquerda, veja, mas o meu histograma está assim. Se eu fiz isso inadvertidamente, eu errei a exposição, mas eventualmente, por algum motivo, eu quis fazer uma foto subexposta. E aí, o histograma de uma foto subexposta certamente será deslocado para a esquerda. Assim como se eu tivesse buscado uma foto mais superexposta, por qualquer motivo que seja, o histograma teria sido deslocado para a direita e ele só estaria errado se eu estivesse tentando fazer a minha exposição correta, com um fotômetro mais zerado, e a foto tivesse saído assim. Então foi um erro de exposição e não um erro do histograma. Vamos zerar esse valor de exposição aqui e vamos ver um outro exemplo de histograma, esse aqui. Percebam que esse histograma ele está deslocado para a direita. A gente tem um grande pico de pixels aqui à direita, indicando que eu tenho uma grande área nessa foto que contém pixels muito claros, pixels brancos. E aqui, obviamente, a gente percebe isso, toda essa área do sol, do céu, né? Mais uma vez, o sol está nascendo aqui no horizonte, então eu tenho toda essa área aqui super exposta e é o que o histograma está me indicando. Outro ponto que a gente pode observar, e eu vou usar essa foto agora para esclarecer isso, é que quanto mais o histograma está espalhado pelo gráfico, supostamente mais contraste eu tenho na imagem. Por quê? Porque eu terei pixels em todas as zonas tonais. Eu terei pixels pretos, pixels cinzas escuros, cinzas médios, cinzas claros e brancos. Isso então representa uma foto com um grande contraste. Essa foto, por exemplo, a gente percebe que o histograma ele é mais centralizado. Eu não tenho nem pixels nessas áreas mais escuras e nem nessas áreas mais claras. E, evidentemente, é isso que a gente tem nessa imagem. A gente tem uma foto feita num dia de muita cerração, tudo nessa foto é cinza médio e, portanto, uma foto com menos contraste. E, de novo, não significa que o histograma esteja errado. Significa que esse histograma corresponde perfeitamente a essa imagem. Se eu quisesse aumentar o contraste dessa foto, eu precisaria, por meio dos slides do Lightroom, dos ajustes tonais do Lightroom, espalhar mais os pixels, tanto nas áreas mais escuras do histograma, quanto nas áreas mais claras desse histograma. Então, esses 3 pontos são importantes. O primeiro é que o histograma não está certo nem errado, o histograma corresponde à foto, ele só está errado quando você erra a exposição. O segundo é que, quando o histograma está deslocado para a direita, ele indica uma foto mais superexposta, com mais elementos claros. Quando ele está deslocado para a esquerda, ele indica uma foto mais subexposta, com elementos mais escuros. Então, é compreendido isso, né? E a definição de histograma, obviamente, que é a representação gráfica
da disposição dos pixels da foto nas diversas zonas tonais, depois que a gente compreende isso, fica mais fácil da gente olhar para o histograma e também tirar proveito dessa informação. Mais um ponto importante. Aqui no histograma, no cantinho superior esquerdo e no cantinho superior direito, existem esses dois ícones, esses dois triângulos, que são os avisos de clipagem. Esses dois triângulos, eles me indicam quando eu tenho áreas tão pretas na foto que excedem a capacidade de representação, então ficam áreas sem nenhuma informação nas baixas luzes, ficam massas pretas, ou áreas tão brancas, tão claras, que também não trazem nenhuma informação. Veja só, nessa foto, vou voltar aqui para ela, porque aqui a gente tem um pico de pixels nessas áreas mais claras. E o aviso de clipagem das altas luzes, à direita, está me indicando isso. O triangulinho está aceso, indicando que eu tenho áreas tão claras que eu não tenho informação, é uma massa branca de pixels. E veja que se eu coloco o meu mouse sobre o aviso de clipagem, claramente eu tenho a indicação lá na foto com essa mancha vermelha, mostrando aonde está essa região sem informação, que foi tão superexposta que eu não tenho informação para ser recuperada. E a gente tem ali no céu, na região onde o sol está nascendo, essa área. Por outro lado, vamos pegar essa foto aqui, ele está me indicando que eu tenho um grande pico de pixels nessas áreas de pretos. E se eu posicionar o mouse aqui em cima, eu não vejo aonde essa informação foi perdida na foto. Por quê? Porque nesse caso eu tenho uma pequena área da imagem clipada, sem informação nas baixas luzes. Para a gente ver isso acontecer, eu vou clicar e ativar o aviso de clipagem. Perceba que agora ele vai ficar ligado. E eu vou ampliar a foto nessas áreas mais escuras. E quando eu amplio, eu vejo essas manchas azuis indicando que toda essa região na periferia do enquadramento está tão preta que não tem nenhuma informação. Então, o aviso de clipagem ele pode ser usado apenas posicionando o mouse em cima. E perceba que para essa foto eu tenho o aviso de clipagem das altas luzes indicando que há áreas claras da imagem sem informação. E quando eu coloco o mouse em cima, perceba que exatamente ali onde o sol aparece atrás da montanha, eu tenho essa indicação. E se eu quiser ver essa informação continuamente, basta clicar e ativar esse aviso de clipagem. E agora essa informação continua ali disponível para mim, mesmo que eu tire o mouse de cima do triângulo. Então, essa é uma outra informação importante que o histograma nos dá. Aonde eu estou perdendo informação nas baixas luzes, porque ficou muito escuro, muito subexposto, ou nas altas luzes, porque ficou muito claro, muito superexposto. Esses avisos de clipagem, eles podem ser removidos aqui do histograma. Caso você não esteja vendo os avisos de clipagem no seu histograma, basta você clicar com o botão direito no histograma e habilitar a opção mostrar indicadores de corte. Veja, agora os avisos de clipagem não estão mais disponíveis para mim aqui, mas é bem interessante que eles estejam visíveis e eu vou habilitar esses dois avisos de clipagem aqui no meu histograma. Outro ponto importante sobre o histograma é que, na medida em que a gente passa o mouse sobre o gráfico, a gente vê áreas ficando acesas. E perceba como aqui embaixo, nos sliders, acontece o mesmo. Isso indica que cada área do histograma corresponde a um slider. Veja, essa área de cinzas médios corresponde ao slider de exposição. Se eu arrastar para a esquerda, as áreas de cinzas escuros correspondem aos sliders de sombra. Se eu arrastar mais para a esquerda, as áreas de pretos correspondem ao slider de pretos. E na direita, as áreas de cinzas claros correspondem a realces e as áreas de branco correspondem ao slider de branco. Então eu consigo ver no histograma a que área ou em que área eu estaria supostamente trabalhando. E mais do que isso, de fato eu consigo, clicando naquela área do histograma e arrastando, movimentar o slider. Perceba que quando eu clico nessa área central do histograma,
correspondente ao slider de exposição e arrasto, eu estou movimentando o slider. Então eu consigo fazer os ajustes tonais diretamente sobre o histograma, o que eventualmente pode ser interessante, porque a gente vai fazer esse ajuste olhando para a foto, olhando para o histograma, que é uma informação valiosa. Então, veja, arrastei um pouquinho o slider de exposição para a direita, posso arrastar um pouquinho o slider de sombra, o slider de preto, para a gente tentar devolver mais informação para essas áreas de baixas luzes. E aí eu acho que eu posso devolver um pouquinho a exposição para a esquerda. E aqui à direita, no slider de branco, vamos ver se a gente consegue eliminar essa área de clipagem. Dificilmente, porque é o sol nascendo, né, tem muita luz. Então, eu consigo fazer o ajuste tonal diretamente sobre o histograma. Vamos experimentar isso em outra foto. E vamos fazer nessa foto que a gente tem um contraste mais reduzido. E talvez aqui eu pudesse aumentar um pouquinho os valores de exposição, clicando nessas áreas de cinzas médios, arrastando sombras e pretos para a esquerda. E aí a gente já começa a ter áreas mais escuras na imagem. E também vou fazer o mesmo, arrastando realces e brancos para a direita, para a gente estender esse histograma por todo o gráfico e aumentar esse alcance dinâmico, enfim, aumentar esse contraste da imagem. Veja só, a foto era assim, ficou assim. Eu estou pressionando a tecla barra invertida no meu teclado, a foto era assim e ficou assim, com muito mais contraste, porque eu espalhei o gráfico pelas várias zonas tonais do meu histograma. Quer dizer, eu estendi pixels para as áreas mais escuras e mais claras da foto, e com isso a gente tem mais contraste. Afinal de contas, contraste significa exatamente isso, significa a diferença entre as áreas escuras e as áreas claras da imagem. Então, essa é uma outra grande utilidade do histograma. E só para facilitar ainda mais, se eu clicar com o botão direito no histograma, eu posso pedir para ele mostrar informações, e perceba que, na medida em que eu passo o mouse sobre cada uma das zonas tonais, aqui embaixo do gráfico a gente tem essa informação, dizendo que eu estou trabalhando nas sombras e o valor das sombras nesse momento é menos 67. Então eu consigo, olhando apenas para o histograma, sem precisar olhar aqui para o slider, fazer o ajuste tonal que eu quiser, sem nenhum problema, porque todas essas informações estão disponíveis para mim aqui no gráfico, aqui no histograma. E por fim, só como um bônus, se eu clicar com o botão direito aqui no histograma, eu tenho a primeira opção nesse menu suspenso, redefinir tudo. E essa opção de redefinir tudo vai fazer com que todos os ajustes tonais feitos, veja, só os ajustes tonais feitos, aqueles que eu tenho acesso através do próprio histograma, eles sejam redefinidos. Então eu vou clicar com o botão direito no histograma, clicar em redefinir tudo e perceba que tudo aquilo que eu mexi em termos de sliders volta para o seu valor de origem. Então o histograma, além de informações muito úteis, me permite também fazer ajustes de uma maneira mais objetiva, porque a gente está olhando exatamente para a exposição da foto quando a gente está olhando para o histograma. Então é isso, pessoal, esse foi o histograma no Lightroom. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material pode te ajudar de alguma maneira, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente, isso nos ajuda bastante. E além disso, o YouTube vai entender que esse é um canal que tem material interessante, vai mostrar os vídeos para outras pessoas que também podem se beneficiar. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.